Sabe aquele momento que você diz para você mesmo: o que está acontecendo comigo? Reprovei tanto essa atitude no meu pai ou na minha mãe e agora eu estou fazendo a mesma coisa. Por exemplo, você ficou tão indignado quando seu pai traiu a sua mãe, você reprovou e ainda reprova essa atitude dele, e agora você, grande no seu casamento, você faz a mesma coisa, você trai a sua esposa. Ou você reprovou a atitude da sua mãe em ser tão rígida com você ou com seus irmãos, e agora que você tem filhos, você também está sendo tão rígida o quanto a sua mãe foi com você. Me chamo Valdecir Dallagnol e estou aqui para falar com você sobre constelação sistêmica familiar. Esse assunto maravilhoso, que são informações fantásticas, que tanto me ajudou, que ainda me ajuda e que me ajudará e muito. E por acreditar tanto nisso, por trabalhar com isso há muitos anos e ver tantos resultados fantásticos, resultados maravilhosos, que produz equilíbrio no sistema familiar, que produz leveza, seja no relacionamento do casamento, seja no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, que produz clareza, que produz fortalecimento para você seguir em frente, para continuar fazendo escolhas, tomando decisões na vida e quem sabe até de forma mais assertiva. Portanto, eu acreditar nisso, por eu ver tantos resultados nesse sentido, estou aqui para compartilhar com você também informações preciosas com relação a sistema familiar, com base nas obras de Bert Helling e com tudo aquilo que a gente já trabalhou até aqui com família. Isso mesmo, seja a minha ou seja as outras famílias que já passaram por aqui nesses muitos anos de caminhada. Então, eu convido você a mergulhar neste tema maravilhoso, mergulhar comigo neste tema maravilhoso que é família, sistema familiar, o como funciona, o que temos a oferecer com relação a isso para você, essas informações e lá nos finalmente, né, na transição deste momento que você está ouvindo essas informações, o que você vai fazer a partir do momento de agora que você vai ouvir essas informações, o que você vai fazer de bom com tudo isso. Eu não sei, mas já me sinto curioso para saber o que você vai fazer de bom com todas essas informações. Muito bem, nós vamos estar aqui falando então sobre hierarquia, né? Faz parte das 3 ordens do amor, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber, citando exemplos assim que fazem a gente refletir, muitos que se encaixam comigo ou se encaixam com você na sua forma que você vive. Talvez muito da minha história também é a sua história. E assim somos, único como somos, mas também interligados. Família é família. Vamos lá? Então, todo um sistema familiar. Imagine que é um sistema de cachoeiras. Cachoeiras, lagoas e rios. Isso mesmo, de uma forma bem lúdica assim para passar para vocês. Num sistema de cachoeiras, eu imagino que você conhece cachoeira, né? Cachoeira, jora água, toda cachoeira tem uma lagoa que vai formar novos rios. Tem cachoeira que forma um único rio, tem cachoeiras que formam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou até mais rios, né? Então, como que funciona esse processo no sistema familiar? Vamos pensar assim, eu sou o pai. Então, eu sou o pai, tenho uma mãe, né, que é a minha esposa, né, nós somos um casal, já estamos juntos há 22 anos, então sou eu, o Valdecir e a Daniele. Nós, antes de estarmos juntos, formando, iniciando uma cachoeira, nós viemos de uma outra cachoeira, ela com os pais dela, eu com os meus. Mas antes de nós estarmos lá na cachoeira de nossos pais, nós não existíamos. Realmente, antes de estar lá na cachoeira dos nossos pais, pelo menos por aqui, nós não existíamos. Então, precisou de nossos pais, 2 pessoas, estarem juntos formando uma cachoeira, a água começou a descer e geraram a vida, para a vida indo em frente no sistema familiar. Essa vida sou eu, aqui no meu sistema, e no sistema da minha esposa veio ela.
A partir do momento que ela nasceu lá na lagoa, ela foi crescendo, crescendo. E uma das principais missões de nós pais é fazer o filho crescer e encaminhá-lo para o mundo, fazer ele ir para o mundo, fluir no mundo, crescer, se tornar grande para o mundo. Então, eu cresci até um certo ponto, um determinado período da minha vida, e saí da lagoa para construir o meu próprio rio na continuidade da vida sistêmica, né, no sistema familiar, continuando ligado lá com os pais, com os avós, com tudo que veio antes. Então imagina assim, tem os avós, eles formaram uma cachoeira, tiveram filhos, esses filhos formaram um rio, esses rios se encontraram com um rio de um outro sistema e que formaram uma nova cachoeira, enfim, chegou aqui na frente. Então todas as cachoeiras são interligadas, fluem, né, levando em frente o que é de bom e muitas vezes o que é de ruim também. Então esse é uma parte muito importante para nós termos como base agora da nossa fala, o sistema de cachoeiras que estão todos ligados entre uma cachoeira e outra, e que somos um rio também, sempre indo em frente. O rio não volta para trás, a água do rio não volta para trás, sempre vai em frente, sempre em frente, ok? Então, nesse sentido, aí nós estabelecemos que uma das ordens do amor, né, de Bert Hellinger, está estabelecido que existe uma hierarquia. Né? Quem veio antes? Quem nasceu antes? Né? Nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, e também as pessoas que estão do lado deles que nasceram antes de nós. Nós aqui vamos se ater na ordem principal. Né? Pais, avós, bisavós, enfim. Então, alguém nasceu antes lá atrás e foi passando a vida em frente. Hierarquia. Muitos, para não dizer todos, mas muitos dos conflitos familiares envolvem essa hierarquia. É a falta de reconhecermos que existe uma hierarquia. É a menina dentro de casa que está aqui ou deveria estar aqui na lagoa, quer ficar igual ao topo da cachoeira, quer ser mulher dentro de casa dos pais. E já existe uma mulher ali, já existe uma alfa. É como se fosse assim, o sistema aceita ter apenas uma alfa. Né? E a filha, ao querer ser alfa, ao decidir, ao escolher, cada vez mais eu faço isso, eu faço o que eu quero e tudo mais, vai ter conflitos com a mamãe. Mulher para com mulher. Isso mesmo, porque não está mais querendo ficar no seu lugar de filha, e sim já quer um lugar de mulher. Mas esse lugar de mulher está aqui na frente, quando ela está fazendo o seu próprio rio, quando ela sair da lagoa. Esse lugar de mulher existe para ela, mas ela precisa criar esse lugar fora do ambiente dos pais, certo? Então passa a ter conflito com os pais. É um dos motivos que a maior parte dos adolescentes tem tanto conflito com os pais. Por quê? Porque quer fazer tudo por conta própria. Porque já imagina que mesmo chegando aos 16, 17, 18 anos, não precisa mais dizer para os pais aonde vai, com quem está ou algo nesse sentido. Falta de acolher, de obedecer, de reconhecer que existe uma hierarquia e ela precisa ser seguida. Bert Hellinger já nos diz que aonde não há ordem, então parece que o amor não está presente. Então primeiro vem a ordem, depois vem o amor. E essa ordem é cada um está no seu lugar. Pai e mãe no lugar de pai e mãe, filhos no lugar de filhos. Ah, os pais podem descer também até os filhos lá na lagoa? Sim. Aquela mãe ou o pai que desce até o filho e diz assim, eu não aguento mais tua mãe, eu não aguento mais teu pai, né? Por que eu fui me casar? Não é com a pessoa certa que ele está buscando ajuda. Ele não vai conseguir ajuda nenhuma, muito pelo contrário. Ele só vai gerar uma confusão, uma bagunça na lagoa, aonde vai sujar a água e alguém vai pagar o preço por isso. O lugar dele é ficar aqui. De quem é o casamento? É deles, não é dos filhos. Os filhos não tem lógica. Penso eu que não, e eu imagino que você pode até olhar com carinho para tudo isso. Se tem lógica os filhos responder pelo casamento dos pais. Não tem, penso que não. Né? Quem é o responsável pelo casamento é eles, os pais, os grandes. Filhos são pequenos, filhos estão na lagoa e não no topo da cachoeira, certo? Toda cachoeira pode abrir o topo? Sim, porque para os filhos é o suficiente ter uma função de mãe e uma função de pai.
Mas nós, como filhos, é claro que sempre será mais produtivo e é melhor para nós se os pais ficarem juntos em harmonia, certo? Para que eles produzam e continuem fornecendo, doando para nós algo de bom o tanto quanto é possível. Mas por algum motivo, várias cachoeiras, no topo delas, elas se abrem e voltam a ser um rio, mas a função de pai continua, a função de mãe continua. Então, quer diminuir os conflitos na sua vida com relação a pais, você e seus pais, por exemplo, é você se colocar no seu lugar, não é colocar os seus pais no lugar deles o tempo todo. Quando eles estão descendo, por exemplo, sua mãe chega até você e começa a falar do seu pai com frequência e isso está pesando para você, você pode dizer para ela: mãe, eu sinto muito, mas o casamento é seu, mãe. Você disse sim. É vocês que têm que resolver isso, não eu. Eu sou apenas o filho, sou apenas a filha, certo? Por quê? Porque esse peso não é seu, esse peso é dos seus pais, já que está sendo um peso. Então, nesse sentido, até parece que realmente você está colocando sua mãe no lugar dela, mas também você está se colocando no seu lugar, principalmente isso, no seu lugar de filha. Agora, se a sua mãe chegar para você e fala isso do seu pai, e você diz: não, é verdade, mãe, você não pode aceitar isso, vocês têm que se separar. Você está fazendo como se fosse um papel da mãe dela ou do pai dela. E isso não fecha, né? A ordem é a ordem, para poder seguir em frente com mais harmonia. Alguém precisa quebrar esses padrões de sair de ordem, né? Para que cada um realmente consiga ficar no seu lugar e olhar em frente, sempre em frente, sempre em frente, ok? Então, e aí tem um ponto que me recordo que quando eu estava aí com os meus 20 anos de idade, chegou o momento de eu sair da lagoa e ir para a vida. Construir o meu próprio rio, ser responsável por ele, eu sou 100% responsável hoje pelo meu rio, e também construir uma cachoeira, certo? Até então eu discutia muito com os meus pais, principalmente com o meu pai, eu brigava muito. Por quê? Porque eu estava querendo ser homem no lugar errado. Eu só tinha o espaço na cachoeira lá de papai e mamãe para ser menino e não um homem. Homem, eu tinha espaço para construir o meu rio, para construir minha cachoeira, para passar a vida em frente, para ser grande na vida. Mas lá com o meu pai, ele era o homem e ainda continua sendo o homem da casa, não eu. E a todo momento eu queria subir. Eu queria subir e ser o homem também. Então nós conflituávamos com frequência. Agora já fazem 22 anos que a gente não tem nenhuma discussão sequer. Por quê? Papai está no lugar dele e eu estou no meu lugar. Era papai que descia para lá no meu lugar de menino naquele tempo? Não. O pai sempre continuava no lugar de pai. Essa era a postura dele. Eu é que ficava alterando a minha função lá e querendo ser homem no lugar que não era possível ser. E nem é possível ser. Por quê? Porque já existe um e esse lugar é dele. Ok? Então, todo esse período, quem realmente mudou? Eu mudei minha forma de ver, de olhar para tudo isso. Naquele tempo nem tinha um pouquinho de conhecimento que a gente tem hoje sobre sistema familiar, sobre conhecimento de constelação familiar, enfim. Mas automaticamente isso foi acontecendo, porque lá naquele tempo foi quando eu comecei já a olhar para a mente e trabalhar a mente para que gerasse transformações e continuo fazendo isso até hoje. Então, se colocar aqui diante dos pais, nessa hierarquia, é ser menino, é ser menina, né? Eu já sou grande, tenho minha cachoeira lá, vou olhar aqui para trás para me meter na vida dos meus pais. Vai bagunçar o sistema. Mas a minha mãe ela precisava agir diferente, ela precisava viver mais a vida. Gente, seu pai e a sua mãe são grandes. Eles sabem o que querem. Ou talvez não sabem, mas isso é deles. É deles, não é seu. Você tem o seu rio para cuidar, você tem talvez já um casamento para cuidar, talvez você já seja pai, já seja mãe, você tem filhos para cuidar. Sempre em frente, sempre em frente. Em condições normais, você nada rio acima, você vem aqui na lagoa novamente para visitar os seus pais. Por amor ou compaixão, você pode até ajudá-los de alguma forma, mas sem bagunçar o sistema, sem tirar a dignidade de grandeza de seu papai e da sua mamãe.
deixar eles no lugar que lhe é de direito, ser pai e ser mãe, grandes como são. Eles não são pequenos, eles são grandes, são tão grandes, nossos pais são tão grandes que deram a vida para mim. É o que há de mais importante, e também deram a vida para você. E se você está me ouvindo agora, é porque deu certo. A vida deu certo. Você cresceu, você também já está grande. Deu certo sim. Eles deram o que há de mais importante para você. Só por isso já é o suficiente para nós nos virarmos para os nossos pais, juntar as duas mãozinhas e reverenciá-los. Agradecer mais que 1000 vezes pela vida que nos deram. Certo? Então, tem um lugar sim diante de nossos pais, um lugar nosso que é lá diante de nossos pais. Tem e sempre terá. Nem a morte separa isso. Pais no topo, lá na cachoeira, no alto da cachoeira, filhos aqui na lagoa. E é a função dos filhos sim ajudar a harmonizar essa lagoa dali para a frente. Certo? Quando vamos para a casa dos nossos pais, lá nós temos a função de ser menino, de ser menina, menos a parte de ser mulher adulto ou homem adulto. E isso vai gerar conflito. Chegar na casa de uma mãe e querer mexer em tudo, tirar os copos do lugar, colocar no outro lugar e tudo mais, porque acha que é o melhor. Isso dá problema. Né? Casa de papai e mamãe é de papai e mamãe. Certo? Quer fazer isso, faz na sua casa. Ok? Só por isso, é sem dúvida que organiza a sua vida, deixa a sua vida mais leve, mais clara, te dá mais tempo para você cuidar da família que você mesmo está gerando ali na frente, sua nova cachoeira, ou apenas o seu rio para deixá-lo ainda maior, ok? Então, essa hierarquia é de suma importância para que o relacionamento familiar ele entre em harmonia, que seja mais amplo, que se viva em plenitude esse relacionamento, ok? Bom, aí nós temos então a hierarquia. Agora, nessa hierarquia, e que lá em outros tempos eu me conflituava muito com, havia muito conflito entre eu e meus pais, agora este ano, inclusive 2022, vai fazer em meados deste ano, 22 anos que eu não tenho uma discussão então sequer com os meus pais. Meus pais estavam lá no lugar deles, eles estavam corretos, eles estavam certos. Eu é que estava ficando fora de lugar. A partir do momento que eu me coloquei no meu lugar, eu assumi a minha vida de ir em frente, todos esses conflitos cessaram e a gente se dá muito bem, ok? E se deu certo para mim, eu acredito sim que pode dar certo para você também. Bom, a hierarquia então é uma das ordens do amor segundo Bert Hellier e também é nisso que eu acredito. Vejo em tantos atendimentos aqui, seja clínicos ou de mentoria, nas palestras, nos cursos, enfim, seja online, seja nos presencial, o quanto isso mexe conosco, certo? Ou nos enfraquece quando a gente conflitua com os nossos pais, quando a gente não aceita eles como são, como a gente sente que eles são pequenos, ou nos fortalece quando a gente trabalha a gratidão, quando a gente trabalha o acolhimento das coisas boas, quando a gente até percebe que há muito sofrimento lá. Há muito sofrimento lá atrás, mas o que cabe a nós, esse sofrimento, a gente transforma em força para seguir a caminhada e transformar a vida em uma obra de arte, ok? Então, essa é a parte da hierarquia. Com relação ao pertencer a uma família, uma próxima ordem do amor entre as 3 ordens que estão aí disponíveis para que a gente possa usufruir de uma forma teórica e até mesmo prática para que a sua e a minha vida e a sua fique melhor nesse sentido. Então, pertencer a uma família. Quantas vezes já ouvi em atendimentos, por exemplo, a gente trabalhando aqui com os bonecos, os atores e atrizes no Teatro da Vida, quando a gente chega assim, tá, e a sua mãe? Não, minha mãe não, nem pense em colocar minha mãe aqui. Minha mãe não faz parte da minha vida. Para mim ela não existe. Nossa, que peso que está levando
consigo, né? O coração está empedrado, está engessado para a vida. Como que vai conseguir lá na cachoeira, lá na frente, o que vai gerar para os filhos? Essa água suja que está levando consigo, né? Vai passar em frente sem dúvida. Os filhos vão sentir também o peso de tudo isso, certo? Então, porque a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo. Olha, geralmente os nossos pais sofreram muito mais do que nós. Geralmente sim. É o que eu tenho visto nas minhas próprias gerações de família e também nas gerações que vão passando por aqui, a gente trabalhando isso diariamente, ok? Então, é algo assim que, no primeiro momento, precisamos reconhecer que lá também houve sofrimento. Lá atrás, lá na cachoeira anterior à nossa, também houve muitos sofrimentos. Alguns desses sofrimentos já foram filtrados. Nossos pais não passaram para nós. Eles conseguiram filtrar, conseguiram transformar alguns sofrimentos em força para seguir em frente. Outros não foi possível e veio até nós. Como as traições, lá às vezes, que ocorreu em algumas famílias, aquelas agressões exageradas na educação dos filhos e que vai se repetindo de geração para geração. Uma mãe difícil sempre tem uma história de sofrimento lá atrás, de falta de acolhimento, de falta de amor e carinho e tudo mais. E se ninguém parar com isso na geração atual, vai ir para uma próxima geração, para uma próxima geração. Sofrimento gera sofrimento, né? Às vezes dá uma enxurrada, dá uma tempestade lá atrás, lá nas cachoeiras, lá atrás, mas ainda está chegando essa água suja com resíduos, enfim, que não são bons para a vida, e está chegando aqui na frente. Alguém precisa filtrar isso, alguma cachoeira precisa filtrar isso e para enviar mais amor para quem está à frente. Então, o pertencer a uma família. Eu pertenço sim a uma família, eu faço parte desse mundo, eu faço parte de tal ambiente, eu faço parte da família e eu tenho um lugar nessa família. Eu posso ter um lugar de filho com relação aos meus pais, eu posso ter um lugar de irmão com relação aos meus irmãos, eu posso ter um lugar de esposo com relação à minha esposa. Apenas isso. Lugares. Qual é o seu lugar quando você está com o seu esposo, com a sua esposa? Apenas isso. Não existe outro lugar. Qualquer outro lugar você está criando isso. Se você se percebe pai da sua esposa, você está criando isso e a sua esposa está permitindo que você seja assim, ou talvez até está te dando oportunidades para que realmente você seja assim, porque ela, por alguma coisa que aconteceu lá no passado dela, ela fica buscando um pai em você. E aí isso não funciona. Vocês sofrem com isso. Isso mesmo. Há muito sofrimento e esse sofrimento ainda é passado para os filhos. É aquela parte que continua de geração para geração até que alguém pare com isso. Então nós pertencemos sim ao ambiente, ao lugar, à estrutura, ao grupo que nós estamos. Nem a morte separa isso. Existe um ex-pai? Não. Ex-esposa, sim. Ex-esposo, sim. É diferente de casal. Agora, entre pais e filhos, nem a morte separa isso. Um pai sempre continua sendo pai, uma mãe sempre continua sendo mãe. Então, a gente pertence sim a uma estrutura, a uma família. A gente faz parte de cachoeiras, a gente faz parte de rios, a gente é tudo isso, certo? Então, o reconhecer essa parte também é muito importante. E, volto a dizer, lá da hierarquia, se colocar no seu devido lugar. Eu pertenço sim a essa família, eu pertenço ao casamento. O meu lugar aqui é ser pai, o meu lugar é ser esposo, o meu lugar é ser filho agora quando eu estou com os meus pais. Se colocar no seu lugar e muita gratidão para com todos e mãos à obra, fazer isso acontecer, servir o tanto quanto é da sua função. Seja com relação ao filho-pai, seja com relação ao casamento, ou quando você é pai, você é mãe, aí sim tem muito a servir. Que uma das principais funções de ser pai e mãe é doar, 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 doar. Coisas boas e coisas ruins. Aí os filhos na lagoa, né? Cachoeira está aqui em cima, desce, os filhos precisam trabalhar isso, o quanto eles acolhem, o quanto não vão acolher, o que é deles, o que não é deles, certo? E nós temos uma outra ordem do amor, entre as três, né, segundo Bert Hellinger,
que é o equilíbrio entre dar e receber. Né? O que os pais doam para os filhos, o que os filhos podem fazer pelos pais nesse sentido, por amor, por compaixão. Né? Então, geralmente, os filhos, com relação aos pais, podem ajudar os pais, sim, a ajudar. Não ir lá na cachoeira do papai e da mamãe e atrapalhar o sistema, bagunçar o sistema. Eu teve casos já de atendimentos, e que não foi um só, que senhoras, por exemplo, acima de 70 anos, em sã consciência, dizendo assim: Valdecir, nossa, agora está tudo muito mais claro, agora eu estou entendendo, a partir de hoje vai ser diferente. Eu não consigo nem pintar o meu cabelo da cor que eu quero, porque é as minhas filhas que escolhem a cor para mim. Né? Então, isso não é favorável. Né? Casos assim de que, hoje eu estou residindo em uma casa, mas eu gostaria de um sítio. Tá, mas por que o senhor não tem um sítio? Se o valor da casa poderia ser o valor de um sítio. Não, porque os meus filhos não deixam. Mas assim, não é por questões de saúde. Quando é saúde, aí tudo bem. Os filhos se meterem quando é problemas de saúde, tem limitações físicas, tem limitações mentais, aí tudo bem. O sistema entende que por mais que gere um conflito momentâneo, mas isso é para o bem de todos. Agora, quando não tem limitação nenhuma, nem mental e nem física, por que impedir? Porque acho que é o melhor para o meu pai, é o melhor para a minha mãe. Tá, gente, de quem é a vida? É tirar a dignidade deles, é tirar a autonomia deles, é transformá-los em seus filhos. E tudo isso tem um preço. Um preço que isso vai passar para os seus filhos também, um preço que pode custar o seu casamento, né? Que pode custar uma desorganização financeira na sua parte, uma desorganização profissional, um não crescimento profissional, porque você acaba ficando só envolvido com os seus pais, de costas para a sua vida, querendo mudar a vida deles o tempo todo. Então, cada um no seu lugar. Quer ir até os seus pais em paz e chegar lá e produzir paz? Vá como menino, vá como menina. Mãe, faz aquele bolinho. Mãe, sabe, preciso ir almoçar um dia dessa semana aí contigo. Faz aquele almoço gostoso, aquela comida de mãe, assim, né, que fica sempre aquele cheirinho. É insubstituível. Os pais geralmente ficam muito felizes quando eles recebem um menino de volta dentro de casa, momentaneamente, né? Não para sempre. Meninas voltando para dentro de casa e tratando a mãe como mãe, grande como é, e não como uma criança, certo? Então, você pode sim produzir algo de muito bom na sua estrutura familiar, ok? Já nesse equilíbrio entre dar e receber, entre pais e filhos, é fácil os filhos receber tudo que vem dos pais? Claro que não. São filhos que eram bem pequeninos lá no ventre de uma mãe, que foram crescendo, né, nasceram, foram crescendo, 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 e que querem ser grandes para a vida. Apenas estão muitas vezes tentando ser grandes ali na frente dos pais. Então, uma frase bem adequada que a gente utiliza nas sessões de constelação é: me perdoe por eu ser grande diante de você. Eu não sabia que funcionava assim. Agora eu sei. Né? Por quê? Porque quantas vezes que a gente fica grande de nossos pais? Né? Nós estamos sendo grandes no lugar errado. Né? O correto é nós fazermos o nosso rio grande. É nós construirmos uma cachoeira grande e passar algo de bom em frente. Começando pela nossa primeira oportunidade de fazer a maior obra de arte do mundo dentro do sistema familiar, que é gerar um filho para dar sequência à família, dar sequência à vida. Né? Como se todos os ancestrais, todas as pessoas que nasceram antes de nós, nos aplaudissem, nos enviassem essa força para a gente seguir em frente, para manter o sistema de cachoeiras e rios, para que siga em frente, rumo a uma unidade, o grande mar. Certo? Então, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber. Nesse equilíbrio entre dar e receber, nós estamos falando de pais e filhos. Agora, entre casal é diferente. É diferente. É muito comum nas terapias de casais nós ouvirmos assim: parece que eu sou a mãe dele. Né? A outra pessoa dizer, né, o homem dizer: parece que eu estou sendo o pai. Né? Fora de lugar. Desequilíbrio. Aqui é uma parte do casal, aqui é outra. Isso, quanto mais em equilíbrio estiver,
no jardim da vida relacional, né? Que é uma das principais plantas do jardim da vida, é o jardim relacional, é o bloco do jardim relacional. No jardim da vida nós temos 5 blocos lá para a gente cultivar todos os dias na nossa vida. Cortar a grama, podar, tirar aquelas plantinhas indesejadas, proteger, cercar, cobrir quando necessário, né? Então tirar as folhinhas secas, ver se não tem algum fungo chegando, algum passarinho desejado atacando. Então nós temos 5 áreas do nosso jardim da vida, que são as 5 principais, que é a carreira profissional, prosperidade financeira, relacionamento, que é relacionamento entre pais e filhos, relacionamento de casamento, relacionamento profissional e relacionamento social. Está tudo neste bloco do jardim de relacionamento. Veja como ele é grande, né? Aí, logo do lado, nós temos o local para nós cultivarmos a nossa saúde física e mental, que é uma outra área do jardim da vida, e também temos a espiritualidade, o se conhecer, se autoconhecer, autoconhecimento, né? Aquela frase famosa que muitos já disseram, conhece-te a ti mesmo. Então, nesse jardim da vida nós temos a parte do relacionamento, e dos pontos ali do bloco do jardim da vida é o jardim relacional. Dentro dele nós temos o casamento, que, volto a dizer, de igual para igual. Neste bloco do casamento, né, no jardim relacional, nós temos 3 plantas para cultivar. São 3 apenas que podem fazer o seu casamento o melhor casamento do mundo, desde que os 2 jardineiros responsáveis por aquela parte do jardim realmente cultivem. Que adube, que dê água no momento certo, que repare algumas partes faltantes, que faltou da água num dia, que repare no outro. Jamais devemos nos esquecer que somos humanos, certo? Não somos perfeitos, somos humanos. Então pode ser que em algum dia a gente deixe de dar água, mas que isso não se repita com tanta frequência. Caso contrário, casamentos acabam. Então, nesta parte nós temos 3 plantas apenas para 2 jardineiros, 2 grandes jardineiros cuidarem, que é a planta da afetividade e do companheirismo, a planta do dinheiro e também a planta do sexo no casamento. E o que muitas vezes acontece que leva um casamento até a acabar? Porque sim, casamentos acabam, né? A mulher precisa fazer tudo para o homem, que já vem de cultura isso, né? Mas que está sendo modificado aos poucos, né? Aí a mulher, que deveria ter a função de esposa, a função de mulher, acaba sendo a mãe do homem? Não, a mãe de um menino. Nenhuma mãe consegue ser mãe de um homem. Mães conseguem ser mães de meninos e meninas, mesmo que já estejam com 30, 40, 50 anos de idade. Não se consegue ser mãe de um homem, mãe de uma mulher. Vai dar conflito. Então, o menino, o homem que deveria estar na sua função dentro do casamento, ele acaba sendo um menino. Onde está a minha camiseta? Onde está a minha camisa? Por que o banheiro não está assim? Cadê a toalha para o banho? Por que os pratos ainda não estão na mesa? E assim teria tantos exemplos, né? E isso gera uma desigualdade. Né? Não é de igual para igual. E aqui não é uma cachoeira onde o topo da cachoeira é o casal. Eu vejo no meu casamento, eu sou 50% responsável eu sou 100% responsável pela metade do meu relacionamento, então por 50% do casamento, eu sou 100% responsável, e a minha esposa é 100% responsável pelos outros 50% do casamento. Ela na função dela e eu na minha. E assim nós buscamos estar em equilíbrio tanto quanto é possível. Né? Eu como homem, eu como mulher, eu na minha função, ela na função dela. Certo? Então é diferente de pais para filhos. Os pais doam, filhos buscam receber, crescer no lago e ir em frente, construir o grande rio e formar uma nova cachoeira lá na frente. No casamento, o objetivo é que a cachoeira continue. Eu tenho trabalhado assim com muitas pessoas que estão casando e que todos dizem assim, que estão casando para que dê certo, não para se separar dentro de um mês, ou aqui 1 ano, ou aqui 10 anos, ou aqui 15 anos.
Muitos casam realmente para que tenham uma vida melhor, para que consigam em dois somar, que consigam ser dois grandes jardineiros para cuidar do jardim relacional, certo? Uma vez que já são jardineiros, já são os protagonistas pela própria vida, né? Já são grandes jardineiros para a vida individual. E quando ficam juntos, o individual diminui e o coletivo aumenta. São dois jardineiros cuidando do mesmo jardim. Então aí tem a questão de um equilíbrio entre dar e receber dos dois, seja na afetividade, no companheirismo, seja com relação ao dinheiro, como faz a gestão do dinheiro no casamento, e também com relação ao sexo no casamento, que também é muito importante. Ok? Então vejam as diferenças que existem com relação ao equilíbrio entre dar e receber de pais para filhos, no casamento, entre irmãos. Também tem diferenças, é muito de igual para igual, porque cada irmão é um rio. Cada irmão é um rio. E às vezes o irmão mais velho, ele leva muito mais aquele cuidado com os irmãos mais novos. Por quê? Porque recebeu ordens, inclusive, dos próprios pais para cuidar dos irmãos mais novos, mas enquanto eles eram pequenos. Mas a mente não consegue diferenciar isso. E isso vale mais que 1000 contratos assinados, né, e registrados em cartórios. Isso fica tão válido dentro da mente que às vezes você já é grande, está lá com 50 anos de idade e você tem a sensação que você tem que cuidar dos seus irmãos ainda. Você deixa às vezes de viver sua própria vida porque você tem que ficar de olho no que os seus irmãos que já estão com 25, 30, 35, com 40 anos estão fazendo. Você tem que ficar de olho nisso, porque dá aquela sensação que é como se você também fosse mãe ou você fosse pai deles. Quem implantou isso dentro de você? Seus próprios pais. Por maldade? Claro que não. Foi um momento que eles precisaram dizer para você, porque você era o mais velho, você tinha de repente 10 anos e você precisava cuidar de alguém que tinha 3. Só que essa fase passou, mas a mente não separa isso, continua indo em frente. E aí é que a gente entra com a parte clínica e de mentoria para trabalhar isso dentro da mente. Não, meus irmãos agora já estão grandes, eles seguem o caminho deles, eu libero eles para que eles sigam em frente. Que eles construam o seu próprio rio, que eles cuidem do seu próprio rio, que construam a sua cachoeira, que sejam responsáveis por ela. E eu vou seguir a minha, certo? E também, se caso por algum motivo de saúde, de risco de vida, precisar se meter na vida dos irmãos, aí é diferente, tem exceções, mas somente quando for por questões de saúde, risco de vida. O restante, cada um no seu rio de igual para igual. Talvez os irmãos mais velhos, dá para arriscar assim, dar um leve conselho para os outros irmãos. Gente, toda essa parte de equilíbrio no sistema envolve essas 3 ordens, né? Hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber. É muito importante nós nos policiarmos, reconhecer que isso existe em nós, que a gente fica saindo do nosso lugar. Então, uma pergunta que podemos fazer com frequência para nós mesmos: se eu estou diante dos meus pais, qual é o meu lugar aqui? É ser filho. Apenas isso. Se eu estou com a esposa, qual é o meu lugar? O meu lugar é ser o meu papel de homem, o meu papel de esposo com relação a ela. Se eu estou com os meus filhos, eu e minha esposa, nós temos 4 filhos. Em algum vídeo aí nós vamos falar sobre isso, inclusive sobre adoção, né? Algo bem interessante para compartilhar com vocês. Então, que também faz parte do jardim da vida, né? A missão de cada um, os propósitos de cada um nessa caminhada de vida, né? Que a vida é uma aventura, é um desafio, é incrível explorar todo esse mundo gigantesco, né? Então, tudo isso está em nós. Então, o buscar esse equilíbrio entre dar e receber, o se colocar no seu lugar, é sem dúvida que essa organização, esse modo de ver, faz com que você sinta pelo menos muito melhor do que você já se sente. Que a sua vida fique mais leve, que tudo fique mais claro e que você se sinta cada vez mais forte para continuar fazendo escolhas e tomando decisões. Certo? Então, é um conteúdo fantástico, maravilhoso, são informações assim muito importantes e que eu deixo essas informações com você. Isso mesmo. Eu não sei o que você vai fazer com essas informações, mas sei que a parte mais sábia da sua mente saberá o que fazer com essas informações. Vai viva. Vai viva. Lembre-se,
Somos uma legião de jardineiros a cultivar o jardim da vida, a cada dia, todos os dias. Eu sou o jardineiro principal da minha vida e eu sei que você é o jardineiro principal da sua vida, né? O jardineiro responsável pela sua vida. Vá e viva, vá e viva, vá e viva. Isso mesmo. E procure viver o hoje. Não sabemos se vamos estar aqui amanhã e como vamos estar, né? Aquela questão de que eu vou ser feliz quando comprarmos a casa nova, eu vou sair comer um lanche com o esposo quando a gente trocar de carro, né? Quando eu me formar na faculdade, aí sim eu quero curtir os meus filhos. Será? Será que realmente a felicidade está só na linha de chegada de algo? Já ouvi muitas pessoas um pouquinho mais experimentadas, vividas do que eu, dizer que os momentos felizes nós podemos produzir, curtir na jornada, durante a caminhada. E a caminhada é agora. É o único passo que nós estamos dando, é o agora, nesse momento. Certo? Então vá e viva o momento. Ok? Para mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, também nas redes sociais, no Telegram. Nós temos um grupo lá, um grupo que já está bem grande, onde semanalmente chega conteúdos novos lá, sobre constelação familiar, sobre a mente, programação mental, sobre sentimentos, emoções, organização de vida, né? Sobre a vida em si, sobre o cultivar o jardim da vida. Também nas redes sociais aí como Instagram e Facebook, vocês podem me encontrar lá como @ValdecirDallagnol oficial, seja no Insta quanto no Face. Gostou do nosso conteúdo? Curte, agradeço por algum comentário e de repente você percebe assim, nossa, isso eu preciso enviar para minha irmã porque ela está fora de lugar lá, mas eu não consigo falar de uma outra forma. E talvez ela ouvindo um profissional, ela vai conseguir entender que ela está fora de lugar. Compartilhe esse conteúdo com essas pessoas também, seja com a irmã, seja com os pais, seja com o esposo, com a esposa, com os amigos, com as amigas. Talvez tenha aquela amiga que está lá na sofrência, porque está terminando um relacionamento, não sabe qual é o próximo passo a dar, de repente ela ouvindo que ela pode cultivar, recomeçar a cultivar as 3 plantas lá do jardim relacional, lá do casamento, ela já vai conseguir se perceber aonde ela está e aonde ela pode chegar, se o casamento ainda tem um espaço para ir em frente, certo? Por um bom tempo aí está programado para nós termos lives em todas as quintas-feiras. Já deixo aqui o convite para você participar lá pelo Instagram, às 8h29 da noite, toda quinta-feira aí, com assuntos aí bem interessantes aí sobre a vida, o viver a vida, o cultivar o jardim da vida. Eu desejo muita força, muita sabedoria para você aplicar isso na sua vida, porque é no fazer que a mágica acontece. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço e até mais.